Aleluia, glórias a Deus. A mensagem de hoje, ela tem como título a parábola de dois profetas e um pastor. Sim, a parábola de dois profetas e um pastor. Aleluia, glórias a Deus. Eis que um profeta orou a Deus e disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia. Senhor, eu tenho pregado, eu tenho profetizado, mas o povo não tem dado ouvidos. Aleluia. O povo, Senhor, não tem escutado, Senhor. Aleluia. Senhor, e no ano em que morreu o rei Uzias, eu te vi, Senhor, assentado em um alto e sublime trono, e as abas das tuas vestes, Senhor, enchiam o templo. Enchiam, Senhor, porque o templo estava vazio. Senhor, o povo não tem dado ouvido, Senhor, à tua palavra. Aleluia. Não tem dado crédito, Senhor, às profecias. Aleluia. Aleluia. Um outro profeta também fez uma oração e disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Eu tenho profetizado, Senhor, levar a tua palavra, mas eles, Senhor, não acreditam. Eu fui tido, Senhor, por falso profeta. Eu fui amarrado, Senhor, no tronco. Eu apanhei, Senhor. Eu fui esbofeteado. Não acreditaram em mim, Senhor. Aleluia. Eis que um pastor também orou e disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia. Os teus apóstolos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Foram todos mortos, Senhor. Aleluia. Todos os apóstolos, Senhor, que te serviram. Aleluia. Que estiveram contigo, Senhor. Que foram testemunha ocular, Senhor, da tua missão. Aleluia. Aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Que estiveram contigo, Senhor. Que cearam contigo. Aleluia. Também, Senhor, foram todos mortos, Senhor. Aleluia. O teu povo, Senhor, foi disperso. Aleluia. E estamos em um tempo, Senhor, de frieza espiritual. Aleluia. Aleluia. Quem, Senhor, deu crédito à nossa pregação? Aleluia. Agora uma conjecturação. Eis que o Senhor chama o seu servo, o profeta, e diz: Elias, e o profeta Isaías, e o profeta Isaías responde: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. E o Senhor diz: Isaías, escreve uma mensagem, escreve uma carta, Isaías, escreve uma epístola, Isaías, com a ótica de um cristão de um tempo do Novo Testamento. Escreve uma mensagem, Isaías, de um tempo de favor, de um tempo oportuno para um tempo de oportunidade. Escreve, Isaías, esta carta. Escreve, Isaías, esta palavra. Escreve, Isaías, esta epístola. Aleluia. E Isaías escreveu. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia nos mostra, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nos mostra o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor
pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai da terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentro da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo, e deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá sua posteridade. Prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E aqui na parte final diz: e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. E eu vejo essa palavra, aleluia, de intercessão, aleluia. Porque a Bíblia nos mostra, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ali Jesus estava intercedendo, clamando também por mim e por você. Aleluia, aleluia. Porque ele diz, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Então, creia, acredite, dê crédito a esta palavra. Aleluia, aleluia. E Tiago escreveu também, segundo está escrito no capítulo 5, versículo 16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Orai uns pelos outros, disse, escreveu Tiago. Aleluia. E também Tiago escreveu, segundo está escrito, no capítulo 1, versículo 26 de sua epístola: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Aleluia. Em Jeremias, no capítulo 7, versículo 16, está escrito: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor uma oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Assim disse Deus ao profeta Jeremias. Porque, aleluia, Jeremias levou a palavra, levou profecias para o povo, e o povo não acreditou. O povo não deu crédito. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Mas Deus é misericordioso. Deus é grande. Deus é justo. Deus é amor. Aleluia. E por amor, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Devemos adorar ao Senhor. Devemos acreditar, aleluia, em sua palavra, naquilo que foi escrito. Aleluia. Aleluia. Porque Deus é fiel e Deus, ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Aleluia. Deus é amor, mas Deus é justiça. Aleluia. E lá no Calvário, Jesus consumou a obra que lhe foi confiada. Aleluia. Aleluia. Ele disse: está consumado. Aleluia. Segundo está escrito. Testelestai. Está consumado. Aleluia. Sim. Ele consumou a obra que Deus o entregou. Aleluia. Ele levou a cabo. Ele não parou no meio do caminho. Ele não desistiu. Aleluia. Ele não desistiu. Ele prosseguiu. Aleluia. Ele foi até o fim. Aleluia. Aleluia. Ele consumou a obra que lhe foi confiada. Aleluia. Então, meus irmãos, não devemos desistir. Não importa quais sejam as perseguições, as calúnias, as difamações. Devemos prosseguir. Aleluia. Pois ele é quem peleja por nós. É ele quem peleja por seu povo. E foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. No versículo 9 diz, no final do versículo 9 diz, e nem houvesse engano na sua boca. Aleluia. Na boca de Jesus não houve engano. Na boca de Jesus não houve mentira. Na boca de Jesus não saiu nenhuma calúnia. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Aleluia. E ele prosseguiu. Aleluia. Embora as perseguições, embora as calúnias, aleluia, ele prosseguiu. Ele levou a cabo a missão que lhe foi confiada. Aleluia. Aleluia. E disse Jesus: um reino dividido, ele será arruinado. Se uma cidade ou uma casa se levantar contra si mesma, ela não subsistirá. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que não devemos nos levantar uns contra os outros. Não devemos nos levantar igreja contra igreja. Aleluia. Devemos orar, interceder uns pelos outros. Aleluia. Porque Jesus orou. Orou pelos seus discípulos. Orou também por nós. Para que sejamos um, disse o Senhor. Aleluia. Que sejamos um. Aleluia. Aleluia. E disse Jesus: eu e o Pai somos um. Aleluia. E Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e vida em abundância. Aleluia. E segundo a lei, só existe 3 meios de purificação: através da água, pelo sangue e pelo fogo. Aleluia.
pela água nos tempos de Noé, pelo sangue na cruz do Calvário. Ali, Jesus derramou o seu sangue para nos purificar. Aleluia. Aleluia. Demos créditos à palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Acredite nas mensagens. Acredite na palavra de Deus. Acredite no Evangelho. Aleluia. Porque Deus, Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Aleluia. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E que Deus em Cristo os abençoe. Amém. Pedidos de oração.